Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, hoje, quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Estamos já há bastante tempo na segunda parte, do Livro dos Médiuns, que trata das manifestações espíritas. Hoje, o capítulo 23, que trata da obsessão. E esse capítulo, ele tem os subtemas, os temas, que trata da obsessão simples, a fascinação, a subjugação, e depois ele também comenta as causas da obsessão e os meios de combatê-la. Então é importante que a gente saiba o que é e saiba como evitar. Então Kardec sempre ele traz o pacote pronto, para a gente. Muito bem. Ele faz uma colocação muito, muito importante, que é no item 237. No número das dificuldades que a prática do espiritismo, ou seja, as reuniões mediúnicas, apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Então, ele já começa assim, esse item. A importância da obsessão. Então, são dificuldades que a gente encontra. E vamos ver o que ele quer dizer com isso. Trata-se do domínio. Todos esses sublinhados é por minha conta, mas para reforçar o ponto. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. Então, não é para todo mundo. Então, os espíritos não dominam todos, mas algumas pessoas se deixam dominar por alguns espíritos. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Ninguém vai poder dizer um dia, falar, olha, estou obsedado por um espírito superior. Não tem isso. Os espíritos que nos envolvem, que buscam nos constranger, são espíritos inferiores. Então, tem um motivo pelo qual ele faz isso. E os motivos são muitos. E já um espírito superior, não, nunca ele violenta a gente com relação a alguma decisão, obrigar a tomar alguma decisão, nada disso. Os espíritos bons, eles podem orientar, eles podem intuir, eles podem fazer alguma coisa para nos ajudar, mas jamais vão interferir na nossa conduta, na forma da gente ser, querer que faça isso ou aquilo. Então, eles são muito gerais, sempre buscando orientar para o bem. Já os espíritos inferiores querem se dominar. É isso. Precisam de um marionete. E tem várias coisas, como disse, que a gente vai tocar aí no ponto. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, preferem retirar-se. Então, então eles estão fazendo um trabalho bem feito, assim, de aconselhamento, buscam eliminar ou assim, neutralizar a influência dos maus espíritos. Agora, se eles não encontram eco, se não têm receptividade, eles simplesmente retiram-se. Perder tempo não é a função dos espíritos superiores. Eles têm muito mais o que fazer. Eles podem ir atrás de gente que precisa deles e que escuta eles. Já os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Então, a gente escuta uma palavra bem informal, assim, que é o encosto, Ficam agarrados nas pessoas que conseguem prender. Então, para isso, precisa haver uma receptividade do médium. Se o médium permite, e não precisa nem... Bom, como todos nós somos médiuns, então qualquer um está sujeito a uma obsessão. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima, com o encarnado,
e a conduzem como se faz com uma criança. Então, fica uma presa fácil. E eles conseguem fazer com que o encarnado faça exatamente aquilo que eles gostariam, como se conduzisse uma criança, né? A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. Aqui já começa a desenhar uma coisa que é muito importante. Normalmente, o que a gente vai tratar é da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. É isso que Kardec apresenta para a gente. São situações diferentes, porque as pessoas acham que ela começa ela assim, vai progredindo, passa de obsessão simples, passa para fascinação e depois subjugação. Não é exatamente isso. Isso é muito importante. E aqui já começa a falar isso. Vou ler de novo. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. Então, são situações diferentes. No geral, é a mesma coisa. É o espírito dominando o médium. Mas tem caso que ele nem consegue dominar. A obsessão simples, como a gente vai ver, ele não consegue. A palavra obsessão portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são variações, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Começa, então, com a obsessão simples. É o item 238. A obsessão simples verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Então, é um espírito praticamente perturbador, ele está ali perturbando o médium. Ele está se inserindo no trabalho mediúnico e está atrapalhando tudo. Então, é uma obsessão simples. Por quê? Porque, mais adiante, agora a gente vai ver que o médium sabe da presença desse espírito, sabe da influência desse espírito. Ele tem condições, ele é um incômodo para o médium, né? Não se está obsedado, aí a palavra correta é essa, obsedado, e não obsediado, né? Então, a gente nem sempre utiliza a palavra certa quando fala obsidiado. O certo é obsedado. Não se está obsedado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso, pois o melhor médium está sujeito a isso. Sobretudo no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária, como entre nós as pessoas mais honestas podem ser enganadas por trapaceiros. Então, esses espíritos vêm para atrapalhar. Então, é uma obsessão simples. Ele está ali, está perturbando, e o médium percebe a presença do espírito. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsedado. Então, porque mais para frente a gente vai ver a obsessão propriamente dita, o que é a influência do espírito sobre o médium, o controle do médium pelo espírito, né? A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Então, isso é obsessão. Aí ele já começa a dar uma definição mais adequada. O espírito, ele é firme no propósito dele.
e o médium tem dificuldade de se livrar, de se desembaraçar dele. Na obsessão simples, o médium sabe perfeitamente que está lidando com um espírito mistificador, que não se disfarça e nem mesmo dissimula de maneira alguma as suas más intenções e o seu desejo de contrariar. Percebem como ele, nesse caso, é muito claro, ele está perturbando, ele está incomodando, ele está ali, ele não está escondido. E o médium tem a percepção dele. Então, ele quer contrariar essa e tem suas más intenções. E ele não está nem aí de esconder isso. É o que ele quer mesmo. Ele está decidido a isso. Poxa, mas por que um espírito faz isso? Pode ser muitas coisas. Pode ser porque não tem o que fazer, pode ser porque ele tem alguma coisa contra o médium, de alguma experiência passada, pode ser que ele queira fazer justiça, porque o médium, de alguma maneira, incomodou alguém que ele tem preferência, que ele tem alguma familiaridade. Então, pode ser muitas coisas que o espírito vem agir dessa maneira. O médium reconhece facilmente a mistificação, ou seja, querer passar por alguém, né? E como se mantém vigilante, raramente é enganado. Então, o médium vigilante, ele percebe isso. E é interessante, com a experiência que eu tenho com alguns médiuns, em particular com a minha esposa, ela é muito clara. Numa reunião me viram e falaram, esse espírito está querendo enganar, está mistificando. Então, ele se apresenta como tal. Ele não esconde, ele não está preocupado em esconder. Mas o médium vigilante raramente é enganado. Assim, esta forma de obsessão é apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações com os espíritos sérios ou com os de nossa afeição. Então, ele só vai ali atrapalhar. Então, é um obsessor que está no campo da simplicidade, vai do simples, não da simplicidade, mas o tipo de obsessão mais simples que se apresenta. Podemos incluir nessa categoria os casos de obsessão física, que consistem nas manifestações barulhentas e obstinadas de certos espíritos que espontaneamente produzem pancadas e outros ruídos. Então, aqui, ele está trazendo, lembrando que esse livro foi escrito há 160 e poucos anos atrás, então, ele classifica esses espíritos batedores, esses que fazem ruídos, né, que atiram objetos, tudo, como obsessores. Estão lá, se divertindo, né, ou querendo assustar alguém, e se utiliza de alguns médiuns e faz essas manifestações físicas. Aí ele lembra, dá uma olhada lá no capítulo das manifestações físicas espontâneas, que é no item número 82. Tá? E é basicamente isso que ele fala, nós já vimos isso, que são espíritos que fazem esses ruídos. Né? Então ele explica um pouco melhor ali essa atitude, né, do espírito. Agora vem a fascinação. É o item 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. Então, o outro, as consequências são simples, são pequenas, estão atrapalhando ali. E que dá para se livrar dele, como a gente vai ver. Dá para se livrar do espírito que está ali fazendo esse tipo de coisa. Porque o médium tem consciência do que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. E ele não quer aquele incômodo o tempo todo. Então, ele sabe como tratar isso. E nós vamos ver aqui mais para frente. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium. Então, ele coloca essa cunha, né, no pensamento do médium, né, como se fosse físico, assim. Ele insere isso e aí trabalha essa ilusão. E aí a gente vai ver as pessoas
caírem no ridículo, porque estão fascinadas. Então, ela vai... Então, percebem como nós estamos falando agora de espírito diferente daquilo. O primeiro era praticamente um brincalhão. Esse não. Esse já tem... o resultado disso é muito mais grave. As consequências são muito mais graves. Então, ele tem essa habilidade de poder dirigir o encarnado, fazendo com que ele caia no ridículo, né? Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. Então, ele perde totalmente a capacidade de julgar. Então, para ele está tudo normal. Ele se deixou levar por esse tipo de espírito. Então, não precisava passar por uma obsessão simples para chegar nisso. Vem o espírito e já começa a trabalhar no pensamento dele, já começa ali. Tem um processo, claro, que não é de chegar de imediato. O espírito, desculpa, o encarnado, ele vai absorvendo aquilo. Então, tem um ritmo, um procedimento, né, uma forma de acontecer, que é diferente da obsessão simples. Então, a fascinação é quando o espírito domina o pensamento do médium e o médium perde a referência do certo e errado, da lógica, né, das coisas. Então, vamos lá. O médium fascinado não se considera enganado. Isso que é pior. Para ele está tudo normal. Então, a maneira que ele tem de agir, para ele está tudo normal. Quem está do lado de fora fala, nossa, como é que pode um cara agir dessa maneira? Será que ele não está enxergando as coisas? E não está mesmo. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. Então, está todo mundo percebendo, menos ele, né? Que esse é o processo. A ilusão pode chegar a ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Então, é ver coisa onde não existe. A coisa é ridícula, a coisa é sem pé nem cabeça, mas ele vê ali um tratado filosófico de elevado teor. Só ele vê isso. Porque o espírito mudou a lente, né? A forma, né? O ângulo de visão dele. Então, para ele está tudo certo. Ele encarnado. Porque o espírito consegue enganar. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso. Então esses espíritos só podem chegar nessas pessoas, atingir essas pessoas. Não é assim. Ela não, como ele vai ver assim, os homens mais atilados, mais instruídos e inteligentes, no outro sentido, não estão mais livres dessa ilusão. Eles não estão isentos disso, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha, que é o espírito, né? Cuja influência os subjuga. Não vamos agora entender, não vamos entender isso como subjugação, mas sim que é a ação do espírito sobre esse encarnado e que que acaba subjugando, né? Ele fica sob o jugo desse espírito. Dissemos que as consequências da fascinação são muito graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego. Olha que bela comparação. Porque é isso que acontece, a vítima fica cega à lógica, né?
tudo aquilo que venha a, assim, trazer para o... ele vai ver sempre essa vítima, né, o encarnado, ele vai ver tudo de forma alterada. Aquilo que é ridículo, ele vê como forma normal. Aquilo que não tem valor nenhum, ele passa a ver como algo que, nossa, é um valor muito, muito elevado. Então, o espírito dirige sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Olha que coisa. Então, teorias absurdas, falsas, doutrinas absurdas, tudo aquilo para ele vira, né, tudo uma realidade, tudo verdade. E isso, às vezes, se a gente parar aqui para fazer um parênteses, né, e a gente já conhece esse tipo de coisa. Gente que anda vestida de certa maneira, achando que está abafando, né? Como a gente diz na informalidade, assim. E não, nada disso, está caindo no ridículo. É um exemplo. Então, o espírito ele consegue dominar o pensamento do médium ou do encarnado. Então, o encarnado não tem forças, ele pode até querer, né? Assim, resolver isso, querer neutralizar isso, mas ele não consegue. Ele está totalmente envolvido com o pensamento do espírito. E o espírito faz o que quer dele. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Vira um marionete, né, nas mãos do espírito. Compreende-se facilmente toda a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Então, a gente viu, a obsessão simples é um incômodo, já a fascinação é perigosa, realmente direção por parte do espírito. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Então, quem está provocando a obsessão simples é um tipo de espírito. O que está provocando a fascinação é outro tipo. Então, para a fascinação, é muito mais elaborado. Deve ter alguma técnica, alguma coisa que para poder conduzir. Mas isso, o espírito seguramente é mais inteligente. A obsessão simples é imagina, a porta está aberta, entra alguém e começa a fazer bagunça, né? Já a fascinação, o espírito entra na mente, né, no pensamento do encarnado, e aí começa a mudar as referências de compreensão do encarnado. Então, na primeira, que é a obsessão simples, o espírito se apega ao médium, é apenas um importuno pela sua insistência, da qual ele procura livrar-se. Então, está ali, é um importuno, está no lugar errado, e está ali insistindo, insistindo. O médium quer se livrar dele, percebe a presença dele, percebe o que ele está fazendo. Já na segunda, que é a fascinação, é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita. Percebe a diferença entre um e outro? Um né, é o importuno, é aquele que está ali, veio para perturbar, veio para azucrinar a vida do médium, né? Já o espírito que provoca a fascinação, ele é muito mais esperto, ardiloso e hipócrita, porque realmente vai mexer com o médium e não vai ter limites assim para a enganação que ele está querendo, né? Porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude.
Então, ele engana o médium cai na história dele, e aí está fácil. E é impressionante como os espíritos, no nosso dia a dia, tratando com espíritos que têm esse tipo de comportamento, eles realmente, é assim que eles agem. É muito interessante, porque quando a gente está estudando, a gente vai ver depois, na prática, esse tipo de coisa. Então, chega, vem assim, com uma boa lábia, vem querendo mudar as coisas, vem se fazendo passar por alguém. E se o grupo não estiver realmente, assim, cioso, né, do tipo de trabalho que é fazer, né, não estiver seguro, ele cai na do espírito. E é muito fácil mesmo, porque eles, inclusive, utilizam, assim, das paixões nossas. Vão lá e cutuca exatamente aquilo que a gente tem de pior. Então, vai lá, é a vaidade, né? É o orgulho, e vai colocando aí a semente e vai entrando nesse processo. Então, só para lembrar, porque aqui que ele fala a diferença entre uma e outra, são coisas diferentes. A obsessão simples é uma coisa, a fascinação é outra. Não é que um começa de um jeito e termina em outro, porque são espíritos diferentes. Ele vem já com aquele propósito. Ele vem querer fascinar o médium. Então, ele já vem para aquilo. O simples, né, da obsessão simples, ele está atrapalhando, né? Então, ele coloca essa máscara, por isso que ele é hipócrita, né? Coloca a máscara e coloca uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança. Então, se utilizam disso. Não custa nada usar esse tipo de coisa, assim, né? de enganação. E vem falando de caridade, de humildade, amor a Deus, né? Mas, através de tudo isso, deixa passar os sinais de sua inferioridade, que só o fascinado não percebe. E é interessante, porque os espíritos, quando vêm com esse propósito, eles vêm e a gente escuta, né? E vai dando corda. Então, se o espírito é elevado, ele não se importa de ser questionado. Mas se o espírito é inferior, na hora cai a máscara, é muito rápido. A gente vê nas indicações ele se ofender porque nós não aceitamos aquilo que eles estão fazendo, aquilo que eles estão propondo, aquilo que eles estão informando, né? Essas palavras que estão sendo usadas. Então, e quando a gente está fascinado, a gente não percebe que é uma enganação. Está tudo bem, nossa, e defende ainda o espírito. Então, todo mundo tem que estar realmente bastante atento para isso. É por isso mesmo, e por isso mesmo, ele teme mais do que tudo as pessoas que veem as coisas com clareza. Olha, para que a gente tenha realmente essa clareza, o bom senso é importante, mas através do conhecimento, do estudo das experiências de Kardec, né? Do estudo depois das obras que vieram depois para auxiliar mais ainda o entendimento, né? As obras que são chamadas de subsidiárias. Então, a gente vai conhecendo mais e mais e fica difícil da gente cair nessa. Por isso que os espíritos temem e evitam pessoas que veem as coisas com clareza, as pessoas lógicas, as pessoas instruídas, mas instruídas não na cultura geral, instruídas no espiritismo.
Quando se fala, se insiste, vamos estudar, é importante o estudo. Só isso vai fazer com que nós sejamos boas ferramentas. E também vai evitar que vamos ser enganados. Sua tática é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete afastamento de quem quer que seja, de quem quer que possa abrir-lhe os olhos. Então, vai soprar no ouvido dele, vai incultar na mente dele que para se afastar daquelas pessoas. Os críticos não pode ser boa coisa para esses fascinados. Evitando por esse meio qualquer contradição, está certo de ter sempre razão. Então, o médium fascinado, ele tem sempre razão. É isso. Era essa, né, a parte que nos cabia hoje, né, no tempo que nós temos. E depois entramos na obsessão simples, depois a fascinação, e agora, na próxima reunião de estudos, vamos tratar da subjugação. Aí nós vamos ver o que é realmente o espírito fazer o que quer do médium, né? E vamos ter até exemplos disso na história. Então, esse era o nosso tema de hoje, e agora a gente pode ter a oportunidade aí da gente conversar um pouco, né, sobre o assunto aí. Oi, Suelen. Oi, Enedina. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou explorar algum tema um ponto que não ficou bem claro? Fiquem à vontade. Mas eu não entendi uma coisa só no final que você estava falando. Então, a obsessão simples, ela não pode evoluir para uma fascinação? Se vier um outro espírito que tenha essa habilidade, essa capacidade, aí mas vai ter que realmente isso dá margem à confusão, e as pessoas sempre falam isso. Quer dizer, como é que se falam isso? Entendem dessa maneira, que é uma progressão. E a gente já percebeu que o espírito, esse brincalhão, esse importuno, esse que fica importunando as pessoas, ele não vai ter a capacidade de desenvolver a fascinação no médium, porque ele é simplório. Então, aquele que tem essa intenção, ele sempre vai, logo de cara, tentar fascinar, é isso? Exatamente, ainda que num processo simples. Começa a jogar semente simples ali. Aham. Mas vamos entender que a fascinação, ela difere da obsessão simples. Agora, no mecanismo, claro que ele não vem com tudo, né? Ele estuda o médium, ele tem tempo, ele fica do lado do médium, estudando tudo, e vai jogando a semente ali. Aí chega um momento que ele consegue dominar. Então, porque o médium se deixou envolver, ele abriu as portas. Por isso que a gente tem que estar... Quando Kardec fala, passa tudo pelo crivo da razão. Ele não estava brincando quando falou isso, não virou Então, desculpa. Pode falar. Então, o mecanismo da fascinação era diferente do mecanismo da obsessão simples, mesmo que no início da fascinação seja algo sutil, né? Não seja logo de cara aquela fascinação que a gente está acostumado a entender, né? Isso, não é trombada assim, sabe? Claro, é uma conquista, né? Porque tem muito ali dentro. Opa, acho que eu estava...
Desculpa, eu estava ainda compartilhando a tela com vocês aí, né? Agora, então, não é uma coisa que vem com tudo, um atropelamento. Não, é um trabalho, sabe, de paciência. Então, o que se tem que tomar cuidado e atenção é o tipo de pensamento repetitivo, o tipo de pensamento que essa fascinação provoca, né, no médium, no próprio encarnado também, né, independentemente se é ostensivo ou não, todo mundo é médium, né? E no caso da obsessão mais simples, ela não tem essa, vamos dizer, pelo que eu estou entendendo, essa elaboração tão bem feita, né? Porque ela não é intencional, ela não está nesse processo, não existe essa intenção, né, em relação ao médium. Você viu como assim, mudou de nível, porque são processos diferentes, assim, não é processo, que eu diria, também é processo, mas assim, Mas a mensagem é diferente, né? o procedimento é diferente e Isso. espíritos A diferentes. abordagem realmente do espírito é diferente. Mas eu, como médium, estou aqui para... Vou botar o meu dedo aqui, tá? Ana Paula, né? E os outros que estão aí também. É tão sutil a influência que vem de um obsessor realmente, porque ele faz com que a gente confunda com os próprios sentimentos. Porque o que ele usa? Os próprios sentimentos nossos, as emoções nossas, as nossas fraquezas. Então, você, de imediato, você não consegue identificar. Você só consegue identificar quando você já está no processo obsessivo. Isso de um médium que tenha... Não, isso de um médico que tem a capacidade de perceber isso. Mas, hoje, Kardec está falando de médiums aqui, né? Mas todos, médiums ou não, somos passíveis dessa influência, a gente sabe, né? Mas é muito sutil como se começa. Por isso que a gente não percebe de imediato. Mistura-se os sentimentos, né? E a gente vai se deixando levar. Então, aí sim entra a simplicidade da coisa, começa Isso. simples, tal. Começa E não simples. obsessão simples. Esse é um caso, né? Agora, esse outro, ele está realmente inserindo assim, o pensamento dele, tudo, a maneira que ele tem para poder manipular o médium. O que eu acho interessante, é difícil falar essas palavras, né? Mas o que eu acho interessante nos casos de obsessão é que há uma necessidade de haver alguma coisa no indivíduo, né, no encarnado, para que no encarnado, nos encarnados, né, porque a gente sabe que processos obsessivos se dão de várias formas, né? Mas, assim, há necessidade de, no obsediado, o obsessor achar alguma coisa para que ele possa disparar esse processo, né, vamos dizer assim. Ou seja, num caso clássico de fascinação, a pessoa é extremamente orgulhosa, né? Quer se orgulhar daquilo que possui, enaltece o ego toda vez que bate palma, que agradece, essa história, né? Tem alguns centros espíritas que eles proíbem, né, as pessoas de baterem palmas, de fazerem qualquer gesto efusivo em relação ao médium. Por quê? Porque isso dispara esses mecanismos, né, a possibilidade dele se fascinar, né? Achar que ele é o verdadeiro emissário de Jesus, ou coisas assim, né? Parecidas, né? Falando especificamente de médiums, né? Mas com os demais, médio ostensível, né? Mas nos demais é a mesma coisa, né? Porque você percebe que a pessoa começa com esses pensamentos. Eu estou falando de um caso específico, né? Mas a pessoa começa com aqueles pensamentos repetitivos de enaltecimento, né? É se enaltecer a todo momento, acha que tudo que faz é maravilhoso, que é graças à inteligência dela, que é graças à situação dela em especial. Então, aí você percebe, né?
que a pessoa está criando uma realidade que não é verdadeira. Sim. E essa realidade que não é verdadeira me parece ser muito mais fascinação do que um processo obsessivo comum, onde a pessoa fica depressiva, onde a pessoa fica chateada, não tem vontade de fazer as coisas, se autoflagela, etc. Que eu acho que são processos obsessivos, mas eu não sei, né? Obsessão é obsessão, né? Mas que parecem ser menos... Porque às vezes é só um espírito doente que está do lado, né? Exatamente. Você sabe que eu tenho hoje uma outra visão da obsessão. Antes eu achava assim, poxa, é um incômodo, é uma coisa que veio para atrapalhar, que veio para perturbar, que veio para atrapalhar a saúde das pessoas. Não. Agora, nós que participamos de trabalhos mediúnicos, tudo, nós enxergamos, eu concluí isso aí, então estou compartilhando essa minha conclusão, que é um processo benéfico. A obsessão ela é benéfica, porque é uma oportunidade que você tem, principalmente se você tem um inimigo do passado, né? É uma possibilidade de você se acertar com ele, ou dele, pelo menos, ver que o que ele está fazendo, isso num bom diálogo, né, tudo, que ele está fazendo, não é bom para ninguém, nem muito menos para ele, porque ele para no tempo. Ele não vê outra coisa, ele não faz outra coisa, ele fica, sabe, aquilo é a meta dele, é o objetivo dele, é o foco dele, ele fica vivendo aquilo o tempo todo. E o médium, ou o encarnado, né, fica sofrendo toda essa pressão. Agora, como nós temos essa válvula de escape, por isso a importância desse conhecimento. É uma pena que nem todo mundo tem essa... Eu tenho um receio, Luiz, assim, eu já vi algumas pessoas falarem que obsessão é prova, né? Não é prova, né? Porque se a gente partir desse princípio, então Deus determina que certos espíritos sejam algozes de outros, né? Isso não faz o menor sentido. Não. Agora, eu acho que o que eu concordo com você, eu vejo em relação ao trabalho mediúnico, entendeu? Eu Então, acho que o trabalho mediúnico é engrandecedor, por isso que eu acho que as pessoas precisam se envolver nisso. Sim. É ali que você começa a entender, você começa a adquirir esse conhecimento, começa a entender o processo, etc. Aliás, né, é também estudando que a gente não se torna obsessor no futuro, né? Porque quantas vezes que a gente fica insatisfeito com uma situação ou com uma pessoa e começa a obsediar aquela pessoa, né? Com pensamentos, Então, assim, eu acho que isso é importante para a gente entender, e daí eu concordo com você. Eu acho que a gente tem... Deus realmente, de todo mal, ele tira um bem, né? Que o Kardec fala lá na Gênesis, né? Então, na Gênesis. E daí, eu acho que esse é o ponto, sabe? Eu acho que o fato da gente trabalhar e ajudar tanto o espírito obsessor quanto o obsediado é muito enriquecedor, né? É algo extremamente válido. E se não houvesse esse processo, talvez a gente não entendesse. Se não houvesse trabalho mediúnico, né? Então, Então, isso é o que a gente ganha, né? isso só se justifica o meu ponto, né, que eu coloquei aqui, né, que é um benefício. A obsessão, a gente entra num processo obsessivo. Poxa, não dá para falar, não, me livra disso, eu quero me livrar disso. Não é assim. É um acerto e desperta a pessoa para, por exemplo, fazer prece pelo obsessor, né? Então, nós temos essa válvula de escape, que é o trabalho mediúnico de desobsessão. Isso, todo centro deveria... A gente aprendeu dessa maneira, e cada vez que a gente tem a possibilidade de trabalhar num novo local que está em desenvolvimento, tudo, começa o estudo da mediunidade, desenvolvimento mediúnico, e aqueles que têm a capacidade de se juntar a um grupo para um trabalho de desobsessão, é o primeiro trabalho que tem que ser feito. Do meu ponto de vista. Por quê? Porque é justamente para entrar nesse ponto que você falou. É um benefício. E você vê que não é prova. Realmente você fala, não é prova. Você pega o Divaldo Pereira Franco.
40 anos lá de obsessão, né? 40 e poucos anos, não sei, mas 40 pelo menos. Um espírito lá que ele chamava de máscara, né? Que ele deu até nome para o espírito, 40 anos. O espírito ficou lá atazanando a vida dele, porque era um inimigo do passado, ele estava cobrando uma dívida. Ele estava certo, o espírito estava certo do ponto de vista dele, é o que ele tinha de referência. E o que aconteceu? Quando ele recebeu uma criança que tinha sido a mãe desse espírito em outra existência, aí quebrou todo esse... Aí o espírito passou a acreditar nele naquele momento. Então, não é prova, é um acerto, né? Realmente. É que é muito difícil as pessoas, às vezes, entenderem que as coisas acontecem porque elas precisam acontecer, né? Não é uma questão... Hã? É meio assim uma fatalidade, né? Não, mas o que eu quero dizer é assim, é que a lei, a misericórdia é tão grande de Deus que certas coisas acontecem na necessidade de dois espíritos. Por quê? Porque não existem vítimas nesse mundo, né? A gente sempre tem que lembrar que esse mundo não é uma luta do bem versus o mal, né? Nós estamos aqui todos para aprender e, como você disse, para saldar dívidas. A gente precisa reparar, né? E esse exemplo que você deu mostra bem o que está escrito, né, nos livros do Kardec, inclusive no livro dos Espíritos, né? Que a reparação ela vem através do bem, né, não do mal. Sim. Né? Então, até essa questão da gente levar a ferro e fogo, né? Falar que não, Deus está punindo. Deus não pune, porque se ele punisse, ele era voluntarioso, né? Na verdade, são reparações que necessitam ser feitas. Tem E se o acertos, processo... Hã? são acertos, né? Então, de ambos os lados, né? De novo, né? Se um dia eu estou sendo, de certa forma, vítima daquela situação, é porque numa outra vez eu fui algoz numa situação semelhante, né? Então, você Então, vê, quando Jesus falou, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiver caminhando lado a lado com ele. O que porque é significa mais fácil, caminhando né? lado? O que significa caminhando lado a lado? É convivendo com ele. Não importa se ele está no plano espiritual e você no plano material, né? Ou vice-versa. São inimigos que um dia, né, se formou essa situação toda, e que nós temos que resolver isso. Tem que resolver essa pendência, né? E a gente não percebe isso. Olha, é tudo tão claro. Assim, nós vivemos num mundo onde a gente tem que se acertar aqui com as pessoas e com a gente mesmo. Não tem jeito, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos melhorando a cada dia. Nós estamos expurgando de nós todas essas mazelas, esses problemas, essas inimizades, tudo isso que a gente foi juntando ao longo do tempo, é como se fosse juntar um entulho, e agora, com um pouco de consciência, a gente já percebe que tem que se livrar do entulho. E se E a não gente, é... desculpa, Luiz. e se a gente tem inimizades, né, tem inimigos, é um entulho na vida da gente. E se não resolver agora, vai ter mais para frente. E outra, a gente, o que a gente está fazendo aqui? Realmente se acertando. Tem um livro bastante interessante que foi psicografado pela Ivone Pereira, chama-se Dramas da Obsessão. É o espírito de Bezerra de Menezes que escreve. E ele fala, mas é muito esclarecedor. E ele, logo no começo, ele cita um índio. E ele dá o nome, que não é o nome do índio, é o nome de Peri. Né? Acho que ele quis homenagear lá, né, a literatura brasileira, mas então ele chama de Peri, que era um espírito que ajudava, né, nos processos que um médium que trabalhava com o Bezerra de Menezes, ele estava resolvendo o problema lá dos judeus, lá, né, de um processo lá.
obsessivo. E aí ele fala, esse espírito de índio, ele foi para a floresta, né, para ficar escondido dos perseguidores dele, porque ele fez muito mal quando ele era um árabe, e era um guerreiro árabe. Então ele fez muito mal, matou muita gente, ele fez muita coisa que depois arrebanhou um monte de inimigos. E aí ele fala, assim como na escravidão, nas tribos, os espíritos são colocados para se esconder dos perseguidores. Olha que interessante. E aí, quando ele tem capacidade para estar assim, pressionado pelos obsessores, aí ele vem à tona. Então, se a gente hoje tem um determinado obsessor, pode ter certeza que nós estamos na condição de receber a pressão espiritual dele. Não... E tem uma coisa que eu acho importante, que às vezes a gente tem pessoas que interpretam errado o espiritismo, no sentido que parece que a gente está dizendo assim, olha, se você está sofrendo, aguenta aí o sofrimento sem pestanejar. O que não é verdade, né? Às vezes, às vezes, essa condição de reparação, ela não se dá de maneira direta àquela pessoa que você não consegue, você não consegue conviver, ou tem um problema, né, o espírito, porque aquele espírito ainda não está num processo também de reparação, né? Então, às vezes, ele se dá na prática do bem mesmo, porque essa que é o propósito maior da evolução, né? É você aprender que o bem vale muito mais a pena do que praticar o mal. E a partir do momento que você começa a praticar o bem, automaticamente você está reparando, porque às vezes aquele espírito está só te observando. E ele vai vendo você mudando as suas atitudes, vai vendo você mudando a forma de agir, daí ele começa a pensar, fala assim, mas se ele pode mudar aqui, por que eu não posso mudar? Mas será que ele está mudando sinceramente? Então, às vezes, a gente está esses espíritos estão muito mais observando a gente do que necessariamente nos obsediando. Né? Então, quer ver uma coisa interessante, Ana Paula? Eu já ouvi de espírito falar assim, eu não tenho mais jeito. Eu fiz tanto mal, eu não tenho mais jeito, não tenho cura. Né? E aí, a gente usa nós mesmos exemplos. Você fala, olha, se você olhar o meu futuro e se você, desculpa, o meu passado, você vai perceber que não foi um passado bonito. E eu estou aqui trabalhando, fazendo o meu melhor, né? Porque ele se compara a gente, ele percebe, porque a diferença é muito grande. Então, o pouquinho que a gente tem, para ele já é muito. Já acho que a gente é iluminado, e não é isso. Eu acho que tem desculpa. Ele tem assim na mente dele que ele é tão atrasado, que ele fez tanto mal, que ele está longe da gente. E aí, quando a gente coloca o nosso exemplo, fala, olha, eu também comecei assim, e olha como é que eu estou, procurando melhorar cada vez mais. Então, você também tem jeito. Então, realmente é isso que você falou. Ele vai despertando, sabe? Observando a gente, pelo exemplo da gente, a referência. E quando ele vê, então, o espírito que conviveu com ele, que era tão ruim quanto ele, e está melhor hoje, e vem ao encontro dele, ele fala, poxa, então dá certo. Então, Porque foi exatamente isso que aconteceu, né, no exemplo do Divaldo, né? Não foi simplesmente ele observando o Divaldo só fazendo caridade, foi na hora que o Divaldo foi capaz de fazer uma caridade em relação a ele, né? isso. E eu acho que tem certas frases de alguns apóstolos que a gente tem que levar um pouco a sério, né, vamos dizer assim. Pedro vai falar que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Sim. Então, e daí o Kardec elabora um pouco mais isso lá na Gênese, quando ele vai falar sobre obsessão. Ele fala assim, não adianta simplesmente o tratamento mediúnico, ele não fala com essas palavras, né? Mas não adianta simplesmente fazer a prece. É necessário que o obsediado
comece a praticar o bem. Porque se ele não consegue fazer isso, o processo obsessivo é muito mais difícil de ser estancado, né? Por quê? Porque ele vai alimentando esse mal que é a ligação entre os dois, né? Então, ele vai deixando essa ligação cada vez mais forte. E daí tem aquela outra frase do Paulo, né? Que ele fala, de tudo dai graça, né? Então, se algo... E, de novo, eu não estou aqui fazendo apologia ao sofrimento, não. Mas se algo difícil ocorre na sua vida, é porque de algum aprendizado ele tem. Ou às vezes não é aprendizado, às vezes é simplesmente uma barreira para você não fazer coisas ainda piores, né? Olha, Então, são essas duas coisas que eu acho importante, né? Combinar essas duas coisas, né? você já percebeu que nos momentos de crise a gente cresce mais, a gente aprende mais? Quando está tudo bem, a gente não está nem aí. Não, é porque a gente ainda não aprendeu a aprender sem sofrimento, sem dor ainda. Mas a gente vai chegar nesse estágio, Luiz. Exatamente, mas aí é fazendo bem direto, né? Não nessa encarnação. Uma das coisas que eu acho muito importante também no trabalho mediúnico da desobsessão é que os espíritos que estão na crosta terrestre, né, eles vão sendo ajudados e às vezes a gente acha que é um só, né? Que ali está ouvindo, sendo evangelizado, tal. São muitos que estão ali. E a crosta também vai melhorando, né? Porque o nosso mundo ele vai passar para um mundo melhor também quando não só quando os homens estiverem transformados, né? Mas também quando a crosta terrestre já não estiver mais com essas influências todas aí, né? Sabe o que eu lembrei agora? Quando a Sim, gente vai aprender ondas, né? Eles falam que as ondas de rádio, elas caminham e vão para uma certa zona da atmosfera e ficam lá vibrando, né? Então, sim. ondas de rádio. Agora, se a gente imaginar que o pensamento, É, ele trabalha da mesma forma, se a gente pegar essa população da Terra inteira, pensando em pensamentos viciosos, coisas ruins, esse é, mundo fica complicado mesmo, né? Processos obsessivos são até, inclusive, facilitados. Agora, é, se a maioria estivesse pensando em vibrações superiores, o que isso não seria da psicosfera desse planeta, né? Aí ficaria mais difícil que processos obsessivos se dessem. Então, não dá para saber aonde que começa um, onde termina o outro, mas que existe uma justificativa para que a Terra ainda esteja nesse processo de provas e expiações, está aí, está nos nossos próprios pensamentos, né? sim. É engraçado, a gente pode fazer assim, uma comparação, né? Uma analogia com a poluição que tem hoje, né, em torno da Terra, que isso tem mesmo, até lixo espacial tem, né? E, Uhum. e tem essa psicosfera que você falou, que é uma poluição vibracional, né? Então, quando a Uhum. gente dissipar isso, essa psicosfera escura, né? Essa nuvem escura que hoje nós temos aí, que é resultado de pensamentos, atitudes, tudo isso aí que a gente produz aqui, aí vai ser um outro planeta. Mas nós vamos ter que trabalhar muito isso ainda. Mas muito Uhum. bem, chegamos ao final da nossa reunião de hoje, de estudo. Infelizmente, essa conversa Esse é um boa. assunto fascinante, né? Não tem nada a ver com a fascinação, né? Mas fascinante, que é o positivo. E na semana que vem nós vamos tratar também de um outro tipo de obsessão que vai também dar assim, motivo para bastante discussão, né? Que é a subjugação. Muito bem. Então termina aqui a nossa reunião de estudos e eu agradeço, né, pela participação, tudo, tanto ao vivo quanto depois, agora na gravação.